Olá, boa noite. Vem comigo, cinema LGBT, Uma Mulher Fantástica, filme chileno. Sejam todos bem-vindos nessa noite chuvosa, aguardando o nosso parceiro chegar. Aproveitem que tá chuvinha para todo mundo assistir a live, tá? Vão ter que ficar em casa. E aí, Rô? Manda. Olá, Murilo, boa noite. Manda lá, Rô. Nossa, eu adorei esse cartaz. Eu adoro esse cartaz da Mulher Fantástica. Acho a Daniela Vega de uma expressividade tão maravilhoso. E aí, boa noite. Ai, Rô, parabéns. Parabéns, Rô. Gente, Vitinho Nogueira, Amor Oliveira, hoje fica que vai ter bolos, né? Ó, Pô, ó, adoro, tá até com um chapéuzinho. tô até com um chapéuzinho. Gente, para explicar quem não sabe, sábado é meu aniversário, Sábado é seu né? Eu aniversário. vou fazer essa idade aqui. 25, Rô? 25 anos? Não, agora é uma idade indeterminada que a gente tem. Isso aqui é zero, né? Eu ia pegar um 8 e colocar ao contrário, assim, que é infinito, Entendi. deitado. É Mas não rolou. bolos do quê? Esse bolos aqui é de churros. Uau! Levanta ele um pouquinho, Rô, pra te sair das letrinhas. Adoro. É que se eu abaixar um pouquinho mais, ele vai cair. Porque a pessoa aqui ela é super desajeitada, né? Olá, Vitinho, olá, Ti96S, olá, Mu Oliveira. Adoro. Olá, gente, sejam bem-vindos. Olá, Gabriel. Breu. Sejam bem-vindos. Gente, fica até o final que hoje vai ter bolos, Isso. Então, para quem né? fora, Mulher Fantástica, filme chileno LGBT, sobre uma mulher trans maravilhosa. Filmaço. Vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro em 2018. 17, Exato, exato. 18. 2018. O filme é de 2017, ganhou em 2018, Isso. Henrique né? Belo, boa noite a Bom, todos. e hoje, como eu recebi alguns comentários que eu tava com cara de viado e gay, então eu tô super discreto, Hiper. né? Hashtag discreto com local. Bom, vamos começar, Rob? Vai Boa lá. noite, Fábio Leão. Fábio. Seguinte, sinopse. Marina é uma mulher trans que precisa enfrentar o preconceito da família do ex-companheiro. Ok. Sinopse, tá? Bom, durante os 10 minutos iniciais, nós somos apresentados a Marina e Orlando, que têm uma relação amorosa verdadeira e que, depois se sabe, estão morando juntos no apartamento dele há pouco tempo. Orlando tem um AVC e morre, tendo Marina que lidar com a desconfiança do hospital, de policiais e da própria família de Orlando, que já foi casado e tem filhos. Sim. Em dado momento, se ouve que ela destruiu uma família, sendo chamada de gentil até de aberração. Entrando num ponto assim, antes de entrar na questão trans, até que ponto nós podemos dizer que colocar a culpa em outra pessoa, geralmente do sexo feminino, seja cis ou trans, mascara as próprias culpas pelos fracassos das relações heteronormativas? Essa questão da culpabilidade, do fracasso da relação, ela, ela sempre vai para as figuras ditas mais frágeis do ponto de vista social, né? Não do ponto de vista humano, mas do ponto de vista da pessoa que é mais marginalizada ou mais está mais à periferia da sociedade, está mais discriminada, sofre preconceitos, então toda relação me parece, né, que o fracasso sempre vai para essa pessoa. Então, numa relação heteronormativa, obviamente vai para a mulher, né? Uhum. O que é uma bosta, né? Uma bosta.
Porque, em geral, na verdade, boa parte do fracasso ou se dá pelas duas pessoas, ou se dá pela pessoa mais escrota, que, em geral, não são as mulheres. Obviamente que a generalização é burra, a unanimidade é burra, como diz Nelson Rodrigues, mas a gente tem dados estatísticos que falam sobre as questões dos homens dentro das relações normativas, suas violências, seus machismos, suas misoginias, enfim. É sempre aquela coisa assim de colocar a culpa em alguém e não olhar seus próprios erros, né, Rob? Sempre vai. Não, e é isso, sempre vai cair para a pessoa que é aquela que está mais culpabilizada pela própria sociedade, né? Não só dentro da. O Vitinho falou que eu pareço o Luciano Huck falando lá para a plateia. Eu quase soltei um ok, aqui eu lembrei que é o outro, né, o do TV Fama. Olá, Ruarlisson, olá, Gabriela. Gabriela falou que fez uma cirurgia e não pode falar muito, ok? Melhoras para você, Gabriela. Obrigado por estar aqui. Olá, Zuleika Toca. Ela fica bem, viu? Né? Lembrando que fica até o final porque vai ter bolos. Zuleika, boa noite. Que bom ter você aqui. Eu tinha te visto. Continuando aqui. Vá. Quando interrogada por um policial, ele a faz dar-lhe seus documentos que ainda não foram mudados, né, pro sexo dela. Desde então, ele passa a tratá-la pelo gênero masculino. Terrível, né? Uma detetive mulher a interroga sempre usando o gênero feminino. Mas mesmo assim, ela mostra muito preconceito na fala dela. Né? O que nós podemos dizer da necessidade de se respeitar a identidade pessoal, que é muito mais do que um documento, e o quanto a falta de informação, mesmo nos meios que deveriam defender as pessoas, faz com que esses preconceitos continuem perpetrados? A transfobia olha, se a gente for fazer uma escala de preconceitos, assim, que são inúmeros, nos brasileiros ainda mais, se a gente faz uma escala, né, de machismo, misoginia, LGBTfobia, ou dentro da própria LGBTfobia, a gente colocaria a transfobia como a mais bizarra de todas, porque é aquela que sofre duplamente inúmeras questões, assim, porque a sociedade tem muita dificuldade com tanto transmasculino como transfeminino. No filme isso fica tão evidente, tão claro, né? O tratamento que a personagem da Daniela Vega recebe, da polícia, da família, da sociedade em geral, na rua, no olhar. É tudo muito... Tem muito intimista o filme, né? Tem muitas cenas de contemplação, de close e tal. E aí, todas essas relações, elas ficam muito dadas assim no filme, de um olhar bastante preconceituoso, que olha para aquela figura, mas sempre olhando com uma metralhadora nos olhos, assim, né? Tentando colocar num lugar que não é o lugar que ela deseja, e faz questão de deixar isso claro, se não com as palavras, com as ações. Eu acho muito louco, assim, muito triste, assim. E a gente está num momento tão foda no país, assim, de tantos... um presidente que diz país de maricas, né? No sentido da subjugação, da superioridade, né? Como se reclamar, né? De alguma coisa que ele diz ele, como se aquilo fosse... como se os gays fossem inferiores e só eles reclamam, né? É uma tentativa de se tornar superior, né? E não é. Não, ele pelo contrário. Não tem nenhuma no mundo, né? Aliás, não é nosso mundo crachado, né? A gente assiste Borat, por exemplo, Borat ele tá lá. A gente assiste All in Fight, Até o Fim, Luta pela Democracia, são dois filmes recentes. O Até o Fim, Luta pela Democracia. Os dois da Amazon Prime, né? Oi? Os dois da Amazon Prime, né? Os dois da Amazon, os dois estão lá. E os dois citam o presidente desse país, mas aí citam assim, na maior escrachada do mundo, né? Porque é uma vergonha mundial, né? E aí como é que faz para uma sociedade
que é governado por um presidente como esse ser uma sociedade menos preconceituosa? Porque o exemplo vem dali, né? É um horror. Fica, lutando contra a maré, contra o vento. A cena da Daniela Vega no filme, que ela tá andando na calçada, e eu até fiz a chamada com aquela cena, e ela vai contra o vento, assim, andando pela rua. Nossa. É uma cena tão maravilhosa, porque é justamente isso, né? É caminhar contra todas as... Eu vou tirar meus... os preconceitos. É isso, né? Esse país fica lutando contra esse vento desgraçado que é o vento do preconceito, assim. E é difícil lutar contra a maré, né? Assim, falando do filme, o importante do filme é que o filme mostra preconceitos escrachados e os preconceitos pequenininhos, né? Aquele que é aquele exemplo do não tem nada contra, tem até amigos que são, né? Assim, não é exatamente isso que acontece, mas é uma coisa assim. Mas fica não entendi nada que você falou, Rob. Fica meio que nesse lugar, né? Sim, fica. Até tem assim, e pegando um dado, gente, o país que mais mata trans é Brasil, e também é o país que mais consome pornografia trans. Ou seja, onde é que tá isso daí, né? Muito complicado. E pegando uma coisa assim que eu falei assim, os meios que deveriam defender essas pessoas ficam perpetrando esses preconceitos. Quando eu sofri a minha agressão homofóbica, que me rendeu esses 2 dentes da frente, que são porcelana, né, porque os oficiais morreu, quando eu fui... aconteceu, quando eu procurei alguns policiais, eles não me trataram bem. Quando eu fui na Santa Casa para ser tratado, eu não fui tratado bem. E quando eu fui para a polícia, para o DECRAD, a delegada, ela mal olhou na minha cara e ainda quis que o meu advogado queria que a gente não fizesse o boletim de ocorrência. Porque ela falou basicamente assim, eu como delegada, se eu sofresse um estupro, eu jamais faria um boletim de ocorrência porque é a minha imagem. Né? Só que nisso eu já tinha postado no Facebook minha cara toda desgraçada. Né, assim. Aí eu falo assim, se isso daí aconteceu comigo, um homem cis branco, Sim. Né, imagina com trans, gente, é muito pior. Sim. Muito pior. Olá, Thiago, gostou do Rodrigo Rosa aqui? Thiago, só te contando uma coisa que eu já contei para as pessoas, falaram que eu estava muito viado, muito gay recentemente, então eu resolvi vir discreto. Né? Aqui é hashtag discreto com local. Tá? E, gente, não se esquece, fica até o final que vai ter bolos. João, vamos continuar? Boa noite, Thiago. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, gente. Gente, semana passada foi a nossa live de Rodrigo macho escroto, né? Assim, hoje são Rodrigos legais, tá? Eu sou um Rodrigo legal, eu acho. Se eu não for, me avisa. Tá? Agora, continuando. Logo que Orlando morre, a família dele já corre atrás para ficar com seu carro, seu apartamento e seu cachorro, nada ficando para Maria. Sim. Vou contar de novo uma história da prima de uma amiga minha, que essa prima morava 5 anos com uma menina antes de ter as leis, antes de ter casamento, união estável homoafetiva, né? E a esposa dessa amiga ficou doente e a família não aceitava. Quando ela ficou doente, ela ficou muito tempo internada e a prima dessa amiga não podia entrar para ver a pessoa. Não podia estar dentro, porque só podia estar a família proibiu. A esposa da prima, da prima ficou bem, voltaram a morar juntas, mas assim, é terrível. Peguei esse gancho para perguntar. O que nós podemos dizer da importância de ser reconhecidos os direitos da população LGBT+, e principalmente da comunidade trans, indo muito além da questão monetária, de plano de saúde, de herança, mas pensando também nas relações humanas que isso implica? É fundamental, Rodrigo. Aliás, eu acho que isso demorou tanto para essas conquistas. A gente tem avançado, obviamente, no mundo, mesmo aqui com algumas questões e tal, mas é muito louco porque sempre vem alguém para fazer aquele discurso, né? Mas está querendo muita coisa,
desejando muito, tá querendo ser mais que os outros. Na verdade, o desejo da comunidade LGBT é justamente ter os mesmos direitos que todo o resto da população. Então, ao casamento, se assim desejarem, à herança, aos planos de saúde dentro das empresas, enfim, todos os direitos que a sociedade hétero tem, os LGBTs desejam igualmente. Então, não tem luta por privilégios, muito pelo contrário. E eu acho que é privilégio zero, né? E eu acho que isso está demorando muito para acontecer em tantos lugares, né? A gente está falando aqui do Brasil, que já é um problema em relação a outros países da Europa, mas se a gente for olhar isso mundialmente, né? Nossa. Países ainda que tem pena de morte para LGBT. Né? As pessoas são mortas por isso. Tem um documentário incrível da HBO chamado Welcome to Chechnya, que fala sobre os LGBTs na Chechênia e o quanto eles estão sendo mortos, assassinados dentro daquela comunidade, daquele país, né, dentro da Rússia. O Thiago perguntou onde dá para assistir Uma Mulher Fantástica. Thiago, eu aluguei, viu? Online. Eu acho que só tem para aluguel. Eu acho que só tem via... porque eu não achei nenhum dos streamings que eu assino. Eu aluguei. Eu acho que tem que alugar. Pelo Play, Google Play, eu acho que tem para alugar. Não sei qual que você alugou. Mas se você eu fui pelo Google Play porque o meu é tudo Android aqui em casa, né? Assim, mas acho que a Apple também aluga ou vende, né? Assim, beleza. Vamos continuar aqui? Vai. Vou continuar no Brasil. Eu acho que a gente tem que aproveitar que é uma semana de eleição, né? E que, principalmente, essa é uma live que vai ter bolos. A cada um que chega, novo. Né? Assim, fica até o final que vai ter bolos. Né? Assim, então, eu quero perguntar, qual a importância na escolha de políticos LGBT+, e no cuidado de ver qual partido que esse mesmo político está coligado, e se o próprio partido realmente coaduna com as causas do movimento? É fundamental, né? Essa coisa da representatividade política, inclusive, no cinema a gente fala muito sobre a representatividade de atores e atrizes e de filmes com temáticas LGBTs, negros, mulheres e tudo mais. E dentro da política é a mesma coisa, né? A gente está pensando qual é aquela pessoa que representa os meus desejos, os meus interesses. Me parece até óbvio assim falar, mas que sociedade é essa que a gente precisa dizer o óbvio, né? Então a gente diz o óbvio. Sim, LGBT, é importante votar em LGBT. Obviamente que ele precisa olhar para aquilo, né? Não é todo LGBT que é legal, né? Tem todo LGBT que está inserido em partidos de esquerda, que são partidos que, obviamente, estão mais coligados com as questões das minorias. Então, as minorias estão postas lá, né? Está no seu plano de governo. Então, lê o plano de governo. Qual o plano de governo? Tem a citação de coisa para LGBTs, para mulheres, para negros. Qual que é aquele plano de governo que está? E, obviamente, nos partidos de esquerda, isso está mais posto, né? Então, é fundamental, quando a gente tem a vereador, né? A gente votar em vereadores, nós LGBTs, que são LGBTs. Mulheres, né? Em mulheres, negros em negros, mas e também variando um pouco, né? Então tem LGBTs negros também. Então, mas tudo dentro dessa questão das minorias, né? Eu acho que é um pouco nesse lugar que a gente precisa olhar. Porque tem um monte, e aí você, a partir desse monte, você olha para os planos de governo de cada um, vê aquilo que é mais interessante, ouve as falas, lê um pouco sobre cada um deles. Mas é fundamental consciência, né, daquilo que você é e do que você deseja. E assim, eu vou repetir uma coisa que eu já falei semana passada, mas assim, preste atenção em qual partido o seu candidato está. Porque às vezes você dá o voto para esse candidato que não vai ganhar
E esse partido é feito de homem branco que vai defender estuprador. Sim. Quem vai ganhar esse voto é o homem branco. Porque essa pessoa não vai ganhar e os votos vão para esse cara. Então prestem atenção em quem vocês estão votando e qual é o partido. Né? O Thiago falou assim, escolher entre os que têm boas chances de serem eleitos, né? Sim. Sim, que tenham boas chances de serem eleitos e que coadunem com a causa. Eu prefiro muito mais você olhar assim, tipo, opa, uma mulher negra que está num partido e que a gente sabe que ela vai lutar pelas minorias, né? Do que para um LGBT que está num partido de direita. Entendeu? Não vamos esquecer que nós temos bolsominions em todas as minorias, tá? Senão ele não teria sido eleito. Olá, Ari. Olá, eu não falei oi para algumas pessoas. Júnior Angra, né? Vamos continuar aqui? Vai. Ó, na primeira cena de Marina, ela está cantando músicas latinas num bar e Orlando assiste. Depois nós vemos ela servindo mesas como garçonete, fazendo aulas de canto lírico, que, by the way, vou deixar bem claro aqui, é a própria Daniela Vega que canta. Ela dubla ela própria cantando, porque isso é uma coisa que se faz muito em filmes, tá? Quando vai se cantar, porque é difícil a captação do som quando canta. Sim. Ao construir uma personagem profunda e com diversas camadas, nós podemos dizer que a produção se preocupou em mostrar os diversos matizes de uma pessoa trans, além das questões de performances ou dos exageros que geralmente são condicionados a elas? Sim. A sociedade trans tem uma questão bastante... e por isso que a gente fala sobre a questão dos privilégios dos homens e mulheres cis, é que a comunidade trans tem dificuldade de arrumar trabalho, por exemplo. Uhum. Ainda hoje está se abrindo esse campo, mas ainda há muito mais dificuldade para um homem ou uma mulher trans arrumar trabalho do que para um homem ou uma mulher cis. Muito mais. E aí, por conta disso, as mulheres e os homens trans acabam indo em trabalhos que eles conseguem. Então, é bonito no filme olhar para essa possibilidade de... Porque ela é um pouco utópica, no sentido de que me parece desejável que essa sociedade fosse mais ampla, que o leque de trabalho, de possibilidades, de relações e de diálogos fossem maiores. E é bonito de ver essa diversidade de possibilidades que a personagem da Daniela tem, né? Mas, quando a gente traz aqui para o dia a dia, a gente percebe que a gente tem que galgar muito ainda para ter trabalhos, editais e cotas para a comunidade trans e poder ter um trabalho digno, né? Sua TV parou de novo, Robson. Enquanto isso, ó, o Thiago, ele fala assim, mas Ilemi, gente. Thiago, eu não sei se você viu o making of do o filme Os Miseráveis com o Hugh Jackman. Né? Esse filme, eles captaram a voz no próprio... Para quem não sabe, eles captaram no próprio set de filmagem, o que foi a primeira vez na história que fizeram um musical captando a música no set de filmagem. O próprio diretor falou que seria impossível de fazer o filme sem captar no próprio set, porque tem muito recitativo. Né? Só que foi um trampo gigantesco, assim, eles começaram a fazer e de repente eles usavam ponto para ouvir o piano, e era piano elétrico, só que aí o microfone captava o som da tecla do piano, entendeu? Então eles tiveram que fazer uma cabine isolada, não sei quantos metros do pianista. A pianista, acho, tocando, assim, foi um trampo, mas ganhou o Oscar de design de som por causa disso. Aí o Thiago colocou aqui, não acham que o homem trans parece ser mais aceito no mercado de trabalho do que a mulher trans que talvez carregue o estereótipo da travesti? Porque aí mistura a questão da misoginia, do machismo, né? Junta tudo em um bloco só. E aí, de fato, a mulher trans tem mais dificuldade. E aí, na competência, independe de gênero, sem dúvida, independe de gênero, Felipe, mas como a gente ainda não tem essa sociedade igualitária no sentido de oferecer oportunidades iguais para mulheres cis, para mulheres trans e para trans em geral, é preciso, então, pensar em políticas
de Estado e políticas das empresas em fazer com que com que as mulheres e com que as mulheres trans também tenham oportunidade maior de trabalho, né? Então, porque a competência, né, ela não está dada, não está posta na sociedade machista, misógina, transfóbica, né? Ela sempre vai olhar diferente. Então precisa amparar, e por isso que existem as cotas e tudo mais. Sim. Vou entrar agora numa coisinha aqui. Vamos lembrar que eu sou músico, né? Que eu fiz faculdade disso. Então eu vou entrar um pouquinho em história da música aqui, pegando o gancho do filme, tá? Em um momento tem um recital lírico, que ela se apresenta para público, tudo muito bonito, com piano e acho que o naipe de cordas, né? E nesse recital ela canta uma área chamada Ombra Mai Fu, de uma ópera chamada Zerzy, que é o Xerxes, só que não tem nada a ver com 300, tá? Do Handel, que é o mesmo criador do Messias, que é aquele Aleluia, é o que todo mundo conhece do Handel, né? Eu conheço essa área muito bem porque eu cantei na faculdade, né? O Handel, ele foi um renomado compositor de óperas, cujos heróis eram escritos para os castrati, né? Que era muito comum até meados do século XIX. Né? A gente pode citar o filme Farinelli como uma referência desse costume para a gente entender o que eram os castrati, né? Sabendo que os castrati foram muito celebrados pela igreja durante séculos, a igreja queria ter castrati, porque era só homem que podia cantar e os castrati eles chegavam em notas muito agudas. E quem não sabe o que é castrati, o nome já fala, tá? Castrati, castrado, tá? Eles começaram a cair em desuso com outras escolas operísticas do século XIX, né? A gente acha apenas uma coisa assim que é de gravação do Alessandro Moreschi, só que é gravação muito antiga e ele já estava muito velhinho, tá? Assim, nós podemos dizer que o fato de colocar essa área para ela cantar é uma crítica ao fato de aceitarem algo quando lhes dava boa imagem, no caso a igreja, né? E hoje não aceita trans pelo simples motivo de que trans não dá mais lucro para a sociedade? Eu desejo que sim. Se não era o desejo, a gente fica querendo então que seja. Se não era esse o intuito do diretor, o que eu acho difícil, porque o Sebastião Lélio é incrível, eu acho que sim, eu acho que é uma questão. Aliás, a Igreja Católica sempre foi a mais transfóbica, a mais fóbica. As igrejas, as instituições, né? As instituições religiosas, não a religiosidade, mas a instituição, né? Porque ela sempre colocou, né? Os LGBTs para fora do espaço onde eles acreditavam ser o que eles queriam. Então, sim, eles foram aproveitados, porque era um desejo, servia para alguma coisa, né, para a igreja. Servia para os donativos, servia para a beleza do que eles desejavam. Então, eles utilizavam aquelas figuras, aquelas pessoas, para o bem-estar da própria igreja, né? E o que é uma contradição total, né? Justamente porque tinha um discurso, mas aí quando é para o bem-estar geral da própria igreja, aí você utiliza a figura. O Thiago perguntou se a personagem canta como contratenor, então. Então, Thiago, eu não sei como é que funciona uma voz de trans por causa da questão do hormônio, né? Eu nunca parei para estudar isso. Os personagens feito para castrati na ópera, eles geralmente são cantados ou por mulheres ou por contratenores, né? Porque assim é uma região hiperaguda. Eu cantei isso daí, mas eu cantei porque existem as versões para tenor. Eu não cantei no tom que ela canta, tá? E eu cantei como estudo, porque vai se utilizar, né? No século XIX, nós tivemos ainda personagens escritos para contraltos fazerem personagens masculinos. Um grande exemplo que eu tenho até aqui, o CD eu deveria ter separado, é o Romeu e Julieta, o I Capuleto e Montecchi, do Bellini,
que Romeu é uma mezzo-soprano e Julieta é uma soprano, né? Então continua esse costume só colocando mulheres para fazer, né? Assim. Aí o Thiago falou aqui um negócio. Pois é, retrocedemos séculos, pois no século XVIII pululavam papéis trans na ópera. Fato, né? Eu Aí não a sei, Gabriela falou, eu vi o cinema musical fez personagem como papéis trans. eu não sei se retrocedeu, na verdade, um abuso da Igreja Era um Católica abuso. para essas pessoas, entendeu? As pessoas eram usadas para o bem-estar da igreja. Então, eu não sei se a gente retrocedeu, na verdade. Eu acho que tinha uma Nunca foi violência. pra frente, né? Oi? Nunca foi pra frente, né? Não, continua difícil, triste, né? Mas é que essas pessoas são violências, né? Sim. Eram utilizadas ali para um desejo que eles tinham, né? É, a igreja, geralmente os castrati eram meninos de famílias pobres que, opa, se você fizer isso porque o menino tem uma voz legal, ele vai ser sustentado pela igreja, Sim, pois é. né? Era isso que acontecia, né? O procedimento de castrar a criança, que tinha que ser castrado antes de entrar na puberdade, tinham barbearias que faziam isso, É muito né? louco. Porque não era Assim, então realmente um é, desejo, é, um- é, desejo da igreja. É muito, muito, sim. muito triste. Olá, Itz Rodrigues. Continuando aqui rapidinho. Uma Mulher Fantástica ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2018, além de muitos outros prêmios, incluindo de melhor atriz. Você já tinha citado o Oscar. Não ganhou, não foi nem indicada a melhor atriz no Oscar, tá? Ela esteve apresentando mas ela esteve apresentando um prêmio, né? Voltando lá para 1993, nós tivemos a Jay Davidson, ou Jay Davidson, desculpa, que é um homem cis, na verdade, a gente teve que pesquisar isso daí, ser indicado a melhor ator coadjuvante pelo filme Traídos pelo Desejo. E a personagem dele, é difícil, porque a personagem é trans, feminina, né? Sim. Você acha que o fato de uma Mulher Fantástica ter tido tanto reconhecimento, tipo Oscar de melhor filme estrangeiro, né? By the way, segundo ano que o Chile concorre e já ganha. O Brasil não ganhou até hoje, né? Você acha que o fato de uma Mulher Fantástica ter tido tanto reconhecimento é uma cena a novos modos de ver o mundo e a causa trans? Ah, fundamental. Eu acho lindo demais o filme, principalmente dentro dessa perspectiva da atriz trans da personagem trans feita por uma atriz trans. E a Uhum. Dani Vega faz isso com uma beleza tão extraordinária, assim, o filme, além de muito bem dirigido, muito bem feito tecnicamente, ele tem um trabalho incrível da atriz, né? E é fundamental, a gente já está falando sobre essa questão da representatividade no cinema, nas outras lives, a gente falou sobre a questão de personagens trans serem feitas por mulheres e homens trans, porque ainda não existe é, uma igualdade, né? A mesma quantidade de trabalhos para essas pessoas, né? Então, só a única oportunidade que eles têm, que as mulheres trans, os homens trans têm, é de fazerem personagens que são personagens trans. Porque raramente eles vão ser chamados para fazer personagens héteros, ainda. Então, Personagem cis, né? desculpa, personagem cis. Enquanto isso não acontece, é fundamental então que as atrizes e atores trans sejam, os personagens, né, trans sejam feitos por atrizes e atores trans. O Léo mandou um beijo pra você, Robson, Léo Junqueira, né? Beijo. E a Gabriela falou que sim, merece reconhecimento, com certeza. O Mu falou, seria maravilhoso se houvesse essa igualdade. Não tem, Seria, estamos lutando para isso. Acho que a nossa geração não vai ver essa igualdade. Mas se a gente não lutar agora, nem as próximas. a Então a gente tem que manter a luta. A gente até falou numa live passada da fala da Laverne Cox, né? Da Laverne Cox. É sensacional, porque é nesse lugar, né? Tem um documentário, a gente fala de novo sobre o documentário trans, Revelação, da Netflix. Revelação da Netflix. Estava tentando lembrar.
sobre atores e atrizes trans em Hollywood. Então é Uhum. fundamental assistir também, porque aí tá um pouco, colabora um pouco com essa fala que eu dei sobre a questão de atores trans. É. Bom, muito se diz sobre trans interpretando trans, tendo críticas em relação a filmes como Uma Garota Dinamarquesa, Transamérica, Meninos Não Choram. Sim. Agora, pensando em filmes que trabalhariam o momento da transição, Tomboy é um filme que trabalha o momento da transição, né? Seja hormonal ou seja por vias cirúrgicas. Você acha que dá para fazer com uma atriz ou um ator que passou pela transição? E, assim, gente, vamos lembrar que trans não é só feminino, tem trans masculino também, tá? Se dá como fazer, como seria? Super dá, gente, porque se o que não falta no cinema, em especial em Hollywood, é trabalho de maquiagem, direção de arte, trabalho técnico, efeito visual. Então, se você Efeitos precisar... especiais? Oi? Efeitos especiais? Sim. Então, se você precisar alterar qualquer coisa no corpo da atriz trans, por exemplo, quer fazer a transição, ela já tem feita, mas anteriormente então, é possível fazer através de efeito visual, maquiagem, enfim. Nenhuma desculpa é possível para não chamar os atores e atrizes trans para os trabalhos, tá? Acho que é super possível. É velha história. Se conseguiu fazer com Então, é um problema, assim, obviamente, o Eddie Redmayne, a Hilary Hilary Swank, Swank, esses atores todos são muito interessantes, é bonito o trabalho que eles fizeram e tudo mais, mas a gente está num novo tempo, são novas questões, eu acho que precisa se pensar sobre isso, a gente tem se falado bastante sobre isso, e eu acho que isso precisa se alterar. Transamérica também, a Felicity a Felicity Huffman. Pepino aí, inclusive, na vida dela e tal. Mas, mas eu acho que isso está se mudando. Acho que vai mudar bastante isso daí. É a pergunta que a gente faz, né? Assim, deu para fazer com uma pessoa cis, então dá para fazer com uma pessoa trans. Tá, super. Tem um filme recente brasileiro feito pela Carolina Ferraz, a personagem trans. Puxa, É, que triste. não, verdade. Essa daqui é a minha última pergunta da pauta, só que assim, eu vou dar um detalhe aqui. É um leve spoiler, tá, gente? Não se preocupe que isso daqui não vai mudar a questão do filme. Isso daí é uma questão pessoal. O filme, ele não tem cenas, não mostra os genitais da Daniela Veiga, apesar de ter nudez no filme, mas não mostra os genitais. Isso eu acho muito legal do filme, por quê? Porque não importa se ela transicionou ou se ela não transicionou, porque a trans, ela não está no físico, né? O físico faz parte, se a trans quer transicionar, ela vai transicionar. Mas antes de tudo, a trans é um estado de espírito, né? Assim, então achei muito significante. Tem uma cena assim com um espelho, mas vou parar por aqui porque senão vira muito spoiler. Assim, que mostra exatamente é uma questão de identidade, muito mais do que de físico. É bonito. Essa cena, aliás, essa cena as duas, né? As duas cenas, né? O consultório médico e ela em casa. É muito bonita a cena. Muito bonita. Muito bonita. Então, gente, resumo. Assistam Uma Garota Fantástica, é um filme fantástico, com uma atriz fantástica. Amazon, eu não tenho certeza, Rô. Você procurou na Amazon? O Vitor disse que. Acho que ele procurou, viu? Ele deve ter procurado e está falando que tem, então dê uma olhada, a gente, na Amazon. Talvez tenha sido colocado há pouco tempo. É que eu não tenho Amazon ainda, terei em breve. Então tá. Robson, enquanto eu arrumo o Parabéns da Xuxa aqui, você fala qual é o filme da semana que vem? Sim. A Xuxa vai cantar o parabéns, é isso? Opa, claro. O Vitinho falou que tem na Amazon. Ótimo. Filme da semana que vem. Pá! Nossa, que amarelão, né? Adorei. Ó. Ó, o Vitinho falou, talvez tenha, não, tem. Ele falou Então, assim, se ele tá falando é porque tem, uai. Tá bom. Vitinho, nosso consultor, né? Gente, olha, eu estou fazendo uma idade indeterminada, tá? Ô, cara. Não posso falar palavrão que desmonetiza. Ó! Bolo!
Boulos, 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 Boulos. Gente, votem no domingo. Votem certo, tá? Aqui fica para vocês. Então eu espero. Apagou. Ué, eu não tô ouvindo a Oh, Rodrigo. deixa eu dar tirar aqui que eu não ouço nada. Fala. Cadê? Oi? Cadê a Não entendi. Xuxa cantando? Não saiu aí? Eu coloquei a musiquinha. É porque para você fica mais baixo do que para eles, Robson. 0 anos. Não, então, é uma idade indeterminada, porque depois que você passa de uma certa idade, tá, Thiago? Né? É indeterminado. Ah, esqueci o chapeuzinho. Ah, eu não tenho idade determinada. Eu tenho 44, gente. Já falei, pronto. Mas, cara, você é gato em qualquer idade. Você pode ter a idade que você quiser. Entendeu? Ah, Quem nasceu feinho, que nem eu, não pode, tá? Gente, saiu. obrigado. Semana que vem, Mad Max Estrada da Fúria. Isso. Boa noite, gente. Obrigado para todos. Bem, um beijo. Votem direitinho. Votem direitinho, tá? E olha, bolos pra vocês, gente. Sem querer influenciar, tá? Bolos. Bolos. Pode desligar aí, Rob. Bolos, bolos. Bolos.